Vamos ouvir a palavra do Evangelho interpretada pelo nosso catedrático Noel. Obrigado, pastor. Que Deus ilumine a todos nós aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando pelos meios de comunicações. Pedir a Deus que nos dê força e coragem para seguirmos firme na fé. Caríssimos, primeiro vamos invocar o Espírito Santo. Amanhecer divina luz, amanhecer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente em todas as coisas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos, o Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 28, capítulo 8, versículo de 28 a 30 e 34. Veja, o Evangelho de hoje, ele fala dos endemoniados de Gadara. Chegando ao outro lado, no território de Gadarenos, dois endemoniados saíram dos túmulos e foram ao encontro dele, de quem? De Jesus. Eram violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles que começaram a gritar: o que queres de nós, filho de Davi, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? A certa distância deles estava prostrando grande manada de porcos. Os demônios lhe suplicavam, dizendo: se nos expulsa, manda-nos para a manada dos porcos. Jesus lhe disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada lançou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreram nas águas. Os que cuidavam dos porcos fugiram. Chegando à cidade, contaram tudo também que tinha acontecido com os demoniados. Eis que a cidade toda saiu ao encontro de Jesus, vendo suplicá-los que se retirassem do território deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, veja que nesse Evangelho de hoje, eu, ao fazer a meditação hoje à tarde, eu aleguei aqui 8 pontos importantes para nós refletirmos sobre a palavra do Evangelho de hoje. Veja, dois endemoniados saíram dos túmulos e foram ao encontro de Jesus. Veja como isso é natural naquela época. Hoje nós podemos até não perceber que existem endemoniados, mas muitos existem neste mundo atual. Só que naquela época Jesus, o Filho de Deus, estava ali, e aqueles endemoniados perceberam que Jesus Cristo era o Filho de Deus e eles queriam permanecer naqueles dois homens. Muitas das vezes nós vemos ações aqui na terra e as pessoas
vê ações de homens e mulheres que agem como se não fossem seres humanos, mas na verdade eles estão endemoniados. É porque o humano ele cria teses e até doenças para justificar aquilo que é praticado pelos demônios. Em seguida, ele diz, o texto diz, os demônios eram violentos, que as pessoas não tinham coragem de passar por aquele caminho. Esses demônios estavam em 2 filhos de Deus. Mas por que esses demônios estavam nesses filhos de Deus? Porque eles não caminhavam com Jesus. Então vejamos, eles gritaram. Quem foi que gritou? Os demônios. O que queres de nós, filho de Deus? Então entendamos que até um demônio, ele sabe quem é o filho de Deus. E muitas das vezes nós que precisamos de Deus não sabemos quem é o filho de Deus, porque não caminhamos com Deus. Então, caríssimos, eles disseram, vieste nos atormentar antes do tempo? Veja, os demônios, ele diz, por que vieste me atormentar diante do tempo? Porque eles têm um tempo de perseguir os filhos de Deus. Mas, em virtude da graça de Deus estar passando naquele local, os demônios perceberam que aqueles 2 homens iriam ser agraciados pela graça de Deus e receber o Espírito de Deus. Então vejamos, logo em seguida, os demônios suplicaram, manda para aquela manada de porco, porque esses demônios sabiam que Jesus ia tirar eles do corpo daqueles 2 homens. Eles sabiam. E aí eles disseram, não, se eu posso ir para outro irmão, para outro cristão, pelo menos me manda para aqueles porcos. E aí, veja que interessante que o Evangelho nos revela. E Jesus permitiu. Veja, Jesus permitiu o que os demônios pediram. Mas por quê? Porque Jesus é misericordioso. E ele disse, não, ele não irá habitar em outro corpo, mas pode habitar naqueles animais, que com certeza eles iam morrer. E ao saírem do corpo daqueles 2 homens, os demônios caíram no mar. E ao cair no mar, eles morreram, todos os animais morreram. Mas veja, o Evangelho nos vai dando ensinamentos para que nós tenhamos essa consciência da vida cristã. Então, o passo seguinte, aqueles cuidadores que cuidavam da manada de porcos, eles assustados, que era que não se assustaria, né? Correram e foram para a cidade. E chegando na cidade, eles contaram o que tinha acontecido. Então vejam o mais importante que nós observamos do Evangelho. A cidade toda saiu ao encontro de Jesus, mas ela deveria sair para quê? Para agradecer a Deus, porque tirou aqueles demônios daqueles homens que atormentavam, e as pessoas tinham medo de passar daquele cemitério. Mas foi o contrário. Aquelas pessoas pediram para Jesus se retirar da cidade. E muitas das vezes nós fazemos isso com Jesus. Quando nós não prestamos atenção na palavra de Deus, quando nós não viemos à casa de Deus, quando nós preferimos as coisas do mundo de que seguir Jesus. Da mesma forma é dizer, Senhor, Jesus, saia da cidade. Eu observo que muitas das vezes a população prefere massa ir para uma festa do mundo de que ir à Santa Igreja, de que fazer as orações pedindo a Deus misericórdia.
misericórdia. Então, o que nós devemos ter como exemplo hoje nesse Evangelho? E o que o Evangelho quer que nós observemos? Que o demônio está presente nesse mundo e ele incorpora daqueles que se afastam de Deus. E se não tiver a graça de Jesus Cristo, se não tiver a luz de Jesus Cristo, esses homens e mulheres poderão caminhar nas trevas, e só serão libertados se Jesus Cristo tocar aquele ser humano. Então, que nós peçamos a Deus que Ele nos envie sempre o seu Filho Jesus à nossa vida, para nos libertar dos demônios que nós encontramos no dia a dia. Vejamos, eu quero apenas só fazer uma observação aqui e pedir a cada um de nós que, ao chegarmos em casa, façamos a nossa oração por todas as almas que padeceram lá no país da Venezuela. Muitas pessoas ali estavam orando, outras só Deus sabe o que elas estavam fazendo, mas quando veio o terremoto, por isso que ele diz: não cessai de orar, não vacilai, porque o momento não sabemos. E esse momento, para aquelas pessoas, chegou no momento daquele terremoto. Muitos morreram. E só Deus sabe o que eles e como eles foram encontrados na vida de Jesus. Então, caríssimos amados, eu quero, como o tema trata de demônios, eu gostaria de que nós fizéssemos essa oração para finalizarmos, que eu sempre faço todas as noites, todas as vezes que eu vou encerrar o meu programa, independente do tema, eu faço essa oração. Por quê? Porque nós precisamos estarmos protegidos contra as armadilhas do demônio. É a oração de São Bento. Eu já sei de cor, mas vou ler devagar para vocês acompanharem. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, beba tu mesmo dos teus venenos. Eu faço essa oração todas as noites, 3 vezes. Ao acordar, faça essa oração. Estou no programa, faça a oração. Por quê? Porque nós precisamos da proteção divina. E essa oração de São Bento, ela é propícia para nos proteger contra as armadilhas do demônio, contra as ações que ele sempre está contra nós. Porque na verdade não é contra nós, é contra Deus. Porque ele quer atingir o Filho de Deus. Porque a Deus ele não pode atingir, mas ele vai atingir a quem? A nós. Então, para terminarmos, pedindo a graça pela oração de São Bento, ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com necessitados, fazer que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, para que as famílias reinem a paz e a tranquilidade, e se afaste de nós todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai do Senhor a graça, que vos suplicamos, finalmente, vos pedimos que no término dessa nossa vida terrestre, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Amém. Peçamos nesse momento, para terminar nosso cartão, pedir ao Senhor Deus que nos dê a força que precisamos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que enviaste o vosso Espírito Santo, o Paráclito,
porque o próprio Jesus Cristo nos concedeu para que nós pudéssemos caminhar na santidade, no amor, na paz e sob a proteção divina. Assim seja. Amém.